Oi, turma! A gente vai ver agora um teste de Duncan, que é um teste de comparação entre médias que é utilizado se o teste F da análise de variância for significativo. Bom, o teste de Duncan, então, ele é válido para todos os contrastes entre duas médias, mas ele necessita a prévia ordenação das médias antes, porque a gente vai trabalhar com a amplitude total mínima significativa, que vai ser o nosso DI. Para calcular esse DI, a gente tem que achar o valor tabelado de Z, que vai multiplicar a raiz quadrada de meio vezes a variância da estimativa do contraste, que é calculada com o quadrado médio do resíduo, que multiplica 1 sobre a repetição da média I, mais 1 sobre a repetição da média J. E o ZI, então, ele é o valor tabelado da amplitude total estudantizada e ele é obtido em função do nível alfa de probabilidade. N1 é o número de médias ordenadas abrangidas pelo contraste e o N2, o número de graus de liberdade do resíduo da análise de variância. E como esse teste ele é um processo sequencial, o valor de N1 vai variar durante a aplicação do teste. Bom, os procedimentos, então, para a realização do teste de Duncan são, primeiro, enunciar as hipóteses H0 e a hipótese alternativa. Depois, a gente ordena as médias e já calcula a estimativa entre a maior e a menor média, para poder, então, calcular essa amplitude total mínima significativa, o DI, para comparar. E a gente conclui, então. Então, se a gente não rejeita a hipótese H0, a gente liga esses tratamentos com um traço. Já se a gente rejeita a hipótese H0, a gente tem que calcular uma nova estimativa e um novo DI com menos uma média. Então, vamos ver o exemplo. Bom, então esse é o exemplo que foi apresentado no vídeo sobre delineamento inteiramente casualizado, tudo bem? Então, esse exemplo tem com o objetivo de avaliar a produção de leite utilizando diferentes dietas, os dados obtidos em quilo por vaca por dia estão apresentados abaixo. Então, nesse exemplo, a gente tem 4 dietas com 5 repetições, temos o mesmo número de repetição para cada dieta, e aqui a gente já calculou as médias. Então, para a gente relembrar aqui o quadro de análise de variância com teste F significativo, a gente precisa dos valores de grau de liberdade do resíduo e quadrado médio do resíduo. Bom, então, para começar o teste de Duncan, primeira coisa é enunciar as hipóteses, a hipótese H0 e a hipótese alternativa, e ordenar as médias em ordem crescente ou decrescente. Bom, então, agora a primeira coisa é fazer a estimativa entre a maior e a menor média, então, vai ser um contraste da média A com a média C. Então, aqui está o nosso contraste que abrange 4 médias, a média A menos a média C. E a estimativa, então, é 3,5. Então, vamos calcular agora o nosso DI, que é a amplitude total mínima significativa. Então, no caso, a gente tem 4 médias, eu vou calcular um D4. Eu vou precisar achar na tabela um Z referente a essas 4 médias, que vai multiplicar a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo vezes a repetição. Eu simplifiquei a fórmula, porque a gente tem o mesmo número de repetição, a gente já pode ter essa fórmula mais simples. Então, no caso, a gente vai olhar na tabela Z, a 5%, o valor de N1 igual a 4 e N2 igual a 16. Então, tá aqui a tabela dos valores da amplitude total estudantizada Z para uso no teste de Duncan a 5% de probabilidade. A gente vai olhar aqui com N1 igual a 4 médias e N2 o grau de liberdade do resíduo. Eu já deixei aqui marcada esse valor para 3 médias e para 2 médias que a gente vai utilizar durante o exercício. Então, o valor aqui de Z é 4, é igual a 3,23, colocando aqui na fórmula do D4, a gente encontra o valor de 1,44. Esse é o valor da amplitude total mínima significativa. Então, se as médias tiverem uma diferença maior que 1,44, a gente rejeita a hipótese H0, elas são diferentes.
Se as médias tiverem uma diferença menor que 1,44, a gente não rejeita e considera as médias semelhantes. Nesse caso aqui, 1,44 menor, né, do que 3,5, a gente rejeita a hipótese H0 e devemos continuar o teste agora com contrastes que abrangem 3 médias, certo? A gente fez contrastes com 4 médias, agora a gente vai fazer com 3 médias. Vou colocar as médias aqui pra gente relembrar. Então, contraste que abrange 3 médias, a gente vem aqui e conta, ó. Uma média, 2, 3. Então, esse primeiro contraste vai ser a média de A menos a média de B. O segundo contraste, a gente vem aqui para a segunda média e conta. Uma média, 1, 2, 3. Então, o segundo contraste vai ser a média de D menos a média de C. E aí, agora a gente pode ver que não tem mais como montar contrastes que abrangem 3 médias. Se a gente vem aqui para a média B, não tem como. Então, agora a gente tem o valor de Z quando eu tenho um contraste que abrange em 3 médias, certo? A gente viu na tabela 3,15. Coloca na fórmula 1,41, que a gente vai comparar com as estimativas dos contrastes. A gente pode ver que 3 é maior do que 1,41, a gente rejeita e tem que continuar o teste. E a estimativa do segundo contraste também é maior do que o valor de D3, a gente rejeita e tem que continuar o teste. Agora, a gente vai fazer contrastes que abrangem 2 médias. Então, no caso aqui, a gente vem média A menos a média de D. Esse é o primeiro contraste. Média de D menos a média de B. Esse é o segundo contraste. E a média de B menos a média de C é o terceiro contraste que abrange 2 médias, certo? Agora, a gente vem e acha o nosso valor de Z quando eu tenho 2 médias e coloca na fórmula de D2. Agora, a gente tem contrastes que abrangem 2 médias, compara com o valor de D2. Então, no caso aqui, a gente tem a primeira estimativa maior do que o valor de D2, rejeita H0. A segunda estimativa aqui, valor menor do que D2, a gente não rejeita H0. E o nosso último contraste aqui, um valor também menor do que o valor de D2, a gente não rejeita a hipótese H0. Então, agora, antes de concluir, a gente já pode marcar aqui esses 2 contrastes, já que são onde as médias são semelhantes. E no caso do teste de Duncan, a gente conclui ligando com uma barra as médias que são semelhantes. Então, aqui no caso, a média de D é semelhante à média de B. E a média de B é semelhante à média de C. Tudo bem? Lembrando que fica claro, né? Que a média de D não é semelhante à média de C. A média de D é igual a B e B é semelhante à média de C. E a conclusão é que médias abrangidas por uma mesma barra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Duncan. É isso, pessoal. Até a próxima.